Olá, eu sou o Fernando Gavini do Olimpíada Todo Dia. Estamos aqui no Arena Hub, já em funcionamento no seu espaço físico. E a nossa missão, em parceria, Olimpíada Todo Dia e Arena Hub, é entrevistar os candidatos à presidência do Comitê Olímpico do Brasil. E o primeiro que vai falar com a gente, Hélio Meirelles, que é presidente da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno e que agora se candidata aí à presidência do COB. Prazer tê-lo aqui com a gente, Hélio. Boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade. Nós iremos aproveitar esses minutos para apresentar as nossas ideias que serão implementadas no Comitê Olímpico do Brasil assim que nós tomarmos posse. Legal. O primeiro assunto é engajamento de fãs. Como vocês pretendem aumentar o alcance do esporte olímpico brasileiro e o engajamento dos fãs com as modalidades que fazem parte dos Jogos? Isso é um aspecto muito importante, porque se o esporte não tem visibilidade, fica muito difícil a atração de patrocinadores, de empresas que queiram conviver no ambiente olímpico. Então, nós vamos atacar esse assunto de frente. Primeiro, nós vamos fazer um censo, porque nós precisamos saber o perfil do fã. Isso é fundamental. A partir do perfil do fã, nós vamos estabelecer mecanismos, programas para que eles sejam atingidos com a nossa comunicação e, a partir daí, nós vamos agregando cada vez mais pessoas para conviver no mundo esportivo. Isso é fundamental. Se nós não fizermos isso, a tarefa de conseguir novos patrocinadores será dificílima. Legal. Vamos agora de performance humana. Na Olimpíada do Rio 2016, o Brasil bateu o recorde de medalhas na história numa edição de Jogos Olímpicos. Mas é evidente pelo tamanho do país que é possível melhorar esse desempenho num projeto a longo prazo para deixar o país mais próximo das grandes potências olímpicas. Qual é o seu projeto para aumentar a base de atletas nas mais variadas modalidades para, no futuro, retirar dessa base a qualidade para o Brasil efetivamente mudar de patamar? Essa é uma outra mudança importantíssima que nós faremos no Comitê Olímpico do Brasil. Quero citar que hoje nós temos uma diretoria de esporte que concentra toda a atividade esportiva. Ou seja, considerando que você precisa dar atenção específica para os atletas de alto rendimento, você deixa de lado o talento, aquele que já foi identificado e que precisa de uma atenção especial, de um suporte especial para garantir o seu desenvolvimento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa diretoria de esporte e vamos criar uma diretoria específica para o talento. E, a partir daí, nós vamos dar todo o apoio, vamos estimular os clubes, inclusive, para que venham trabalhar conosco, para que nós possamos dar ao talento a formação educacional e social. Ele não pode ficar solto, treinando sem um suporte para o seu desenvolvimento como cidadão. O COB precisa se equipar, precisa ter pessoas competentes para induzir esse processo de crescimento do talento, não só na parte esportiva, mas também na parte educacional e social. E para a gente ter a performance humana aumentada, a gente precisa também de espaços inteligentes. E qual é o plano de vocês para o Parque Olímpico da Barra da Tijuca e o de Deodoro? Hoje a gente tem lá na Barra o CT do time Brasil, né, no Maria Lenk, e o Laboratório Olímpico também no Maria Lenk. E lá, na mesma região, o CT da ginástica artística. Em Deodoro, você tem em funcionamento a corredeira, né, para treinamento da canoagem slalom, e o stand de tiro, que quem toma conta é o Exército. Mas a maior parte dessas estruturas está parada ou abandonada. O que, na visão de vocês, é possível fazer para aproveitar esses espaços? Nesse caso, há uma necessidade clara de alteração de postura do COB. É impressionante como o COB ele não ousa, é impressionante como ele se mantém afastado do problema legado olímpico. O COB acha que não tem nada a ver com aquilo, que aquilo ali é problema do governo federal, problema da prefeitura, problema do Estado, e não há um envolvimento. Eu não estou dizendo que o COB deva assumir a gestão do Parque Olímpico, porque isso pode ter um ônus muito elevado e dificultar outras tarefas principais do orçamento do COB. Mas o COB tem que ser protagonista desse problema. Ele tem que atuar, ele tem que botar sua inteligência. É impossível que o COB, a poucos metros do Parque Olímpico, que ele não se envolva nessa discussão, que ele não participe de soluções, proponha soluções. A mesma coisa com Deodoro. Embora esteja numa área militar,
É claro que o COB pode interagir com os militares e buscar um melhor aproveitamento daquela área. Sem dúvida, essas instalações são maravilhosas em Deodoro. Então, tudo isso precisa realmente de ousadia. Eu dou um exemplo que é uma das coisas inacreditáveis. A gente olha, assim, de repente acha tudo normal, mas eu vou dar um exemplo aqui para você, que é o seguinte: uma das maiores expressões culturais do Brasil, uma das maiores, é o Rock in Rio. O Rock in Rio atrai dezenas de milhares de pessoas durante 2 semanas, com uma programação extensa, com vários artistas, artistas novos, artistas da moda, artistas mais antigos. E onde é que é realizado isso? No Parque Olímpico. Então, o Parque Olímpico é utilizado lucrativamente pelo Rock in Rio, e nós, no esporte, não conseguimos conceber o aproveitamento daquelas estruturas. É uma coisa que realmente é inacreditável. Bom, agora falar de conhecimento, que é outro pilar importante. O Comitê Olímpico do Brasil tem o Instituto Olímpico Brasileiro. O que vocês imaginam fazer com ele? Como a difusão do conhecimento pode ajudar o esporte olímpico a crescer no país? Nesse aspecto, especificamente, nós vamos criar um braço do Instituto Olímpico. Por quê? Porque nós precisamos dialogar com as startups. O Brasil está tendo um movimento muito interessante em relação às startups de tecnologia. E o COB não está aparelhado para dialogar com esse segmento. Esse segmento é rico, esse segmento tem muito a dar para o Brasil, muito. Nós temos, pela classificação do COB, no programa muito interessante que foi implantado recentemente, que é o GET, Gestão, Ética e Transparência, o COB classificou as confederações. Das 34 confederações, estou excluindo o futebol, que é outra coisa, das 34, 27 são pequenas. Essas 27, elas são sedentas de tecnologia. Elas precisam de tecnologia para, de uma certa forma, compensar a dificuldade que elas têm para administrar o seu dia a dia. Então, o conhecimento é fundamental. Eu fui presidente do Parque de Biotecnologia da UFRJ. Eu vivenciei essa questão das startups, dos parques tecnológicos. Eu visitei parques tecnológicos nos Estados Unidos, no Canadá, das grandes universidades, e eu vi o ambiente de inovação que existe nesses locais. Então, nós precisamos estimular, nós precisamos estar antenados, nós precisamos trazer o pessoal do Comitê Olímpico Internacional. É inacreditável que o COB não dialoga com o Comitê Olímpico Internacional. Lá no Comitê Olímpico Internacional tem as grandes capacidades em relação à tecnologia, à inovação do esporte, presente e futuro. E nós aqui não dialogamos, não vem ninguém do COI conversar sobre esse assunto no COB. Então, nós vamos, de imediato, estabelecer uma prioridade para essa questão da inovação e vamos, como disse, nós vamos ampliar a ação do Instituto Olímpico para que ele tenha esse braço de diálogo com a área tecnológica. Legal. Falando de startups, é bem o ambiente que a gente está aqui, né? No Arena Hub, o COB tem parceria aqui com a Arena Hub, independente de quem for eleito, tem que aproveitar esse espaço aqui, porque a ideia daqui é juntar as confederações, os clubes, as associações com as startups, e o Olimpíada Todo Dia está aqui inserido nesse contexto também. Mas vamos para outro assunto. Deixa eu complementar, deixa eu dar uma complementada. Pode falar. Eu trabalhei durante 9 anos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. 9 anos, 3 anos como diretor administrativo e financeiro e outros 6 anos como assessor parlamentar, indo a Brasília toda semana para conhecer o Congresso, para interagir com os parlamentares. O INPI, no dia a dia, nós tentávamos estimular justamente a questão das patentes. O Brasil, em função do tamanho da sua economia, o Brasil é um país que patenteia, que registra patentes num número muito pequeno. Nós estamos atrás de outros países que não têm a pujança econômica, a diversidade da nossa economia. Então, esse trabalho dos jovens, das empresas jovens, das startups, para que
de criação de inovação, é fundamental para o Brasil melhorar sua posição no ranking tão importante da questão dos registros de patentes. Vamos agora, então, inteligência de negócios. Como vocês veem a área de negócios do COB atualmente? Como é possível otimizar para gerar mais receita, especialmente vinda da iniciativa privada? Esse é o outro calcanhar de Aquiles lá do COB, né? Porque nós entendemos que tanto a área de marketing como a área de comunicação do COB, eles não atuam de uma forma objetiva, de uma forma de obter resultados. É impraticável um comitê olímpico de um país que sediou os Jogos Olímpicos há 4 anos atrás, quer dizer, ontem, é impensável que ele não tenha um patrocinador master que coloque recursos. Agora, por que isso não faz? É porque o COB não consegue trabalhar com parceria com as confederações, em nada, em nada. O COB, eles não entenderam ainda, isso é coisa antiga, o COB ainda não entendeu que, como se fosse uma empresa, as confederações são os acionistas do COB. Nós que deveríamos dar o encaminhamento, e o COB deveria ficar preocupado com o que nós pensamos. Mas há uma inversão de valores aí. Como eu te falei, são 27 confederações pequenas, não existe uma autonomia, uma dimensão financeira e administrativa para se debater com o COB, que tem uma estrutura gigantesca. Então, essa inversão acaba complicando todo o diálogo, dificultando todo o diálogo entre as confederações e o COB. Então, para falar nessa questão dos recursos privados, o COB não consegue avançar, porque não tem, né, uma estratégia adequada, não consegue avançar para conseguir um patrocinador master. Qual é a nossa proposta? Além de fazer melhoras na questão dos fãs, trazer os fãs do esporte, a nossa proposta é o seguinte: já que o COB sozinho ele não consegue, vamos fazer um pool juntando o COB com as confederações que não têm patrocínio. E aí nós vamos ao mercado com um produto com muito mais valor, nós estaremos agregando valor, né, com um elenco de atletas, um elenco de competições que o COB sozinho não consegue oferecer. Então, mas isso é nítido que tem que ter essa saída, mas é difícil de fazer, tem que perseverar. E no COB de hoje não se ousa. No COB de hoje é para não fazer marola. Então, nós ficamos nesse impasse que o COB fica dependendo exclusivamente de recursos da Lei Piva. Eu digo que a minha chapa, né, nós queremos ir para o COB, eu quero ser o presidente, porque o COB só de recursos próprios, de repente a sociedade não sabe disso, o COB num ciclo olímpico, no próximo ciclo olímpico, o COB vai movimentar pelo menos 1,2 bilhão de reais. Vou repetir, nos próximos 4 anos, o COB vai movimentar 1,2 bilhão de reais. Ora, nós precisamos ter competência para que essa verba ela se torne eficaz, que ela produza resultados. E eu tenho falado que eu sou o novo. O novo em que sentido ser o novo? Eu e o Robson. O Robson também é o novo, porque pela primeira vez nós teríamos um atleta como vice-presidente. Mas eu sou o novo porque eu sou, pela primeira vez, em toda a história do COB, um executivo está se propondo a ser o presidente. Eu sou engenheiro químico e economista, fui formado pela Petrobras, eu tenho uma experiência vasta, tanto em empresa privada como em empresa estatal, eu tenho experiência em governo. Então, ou seja, eu tenho a missão de as coisas complexas nós vamos executar. Legal. As 2 perguntas têm a ver com essa pergunta que a gente fez. Como você falou de comunicação e marketing, vamos para mídia e conteúdo. Qual a importância que vocês veem na produção de conteúdo e quais os planos de vocês para isso? Também precisa melhorar. A questão da comunicação do COB, ela não atinge a sociedade. Ela não consegue, né, estabelecer um diálogo, né, propício com a entidade, com a sociedade. Então, nós ficamos meio que soltos, sem obter um retorno daquilo que nós estamos comunicando.
O COB poderia ter uma função que eu acho que é primordial, que pouca gente conhece, da questão da educação física e do sedentarismo. No Brasil, quem começou primeiro? A educação física ou o esporte? Foi a educação física. A educação física pela primeira vez, foi criada uma divisão de educação física com PH e Y em 1937, 1938, no Ministério da Educação e da Saúde Pública. Então, o Brasil começou a tratar desse assunto primeiro com a educação física. E durante 40 anos, houve uma preocupação gigantesca em motivar a população para que ela adotasse os hábitos da educação física. Então, nós precisamos, agora que o esporte está massificado, digo que nós temos vários ídolos olímpicos, nós precisamos ter conteúdo para colaborar nessa situação. Nós precisamos comunicar, primeiro, para despertar o talento. Nós temos que ter uma comunicação muito adequada, como se fosse um bisturi direcionado para o talento. Nós temos que estimular que o talento comece a praticar esporte. E, ao mesmo tempo, o COB pode ser uma ferramenta fundamental para tirar a sociedade do sedentarismo, que só tende a crescer. A obesidade no Brasil cresce muito. Então, o COB tem esse papel. Agora, para isso, ele tem que fazer algo mais, mas ele tem que ousar, ele tem que interagir com o governo, com o Ministério da Saúde, ele tem que se colocar, tem que se adiantar, se colocar à disposição para colaborar, tem que trazer os atletas renomados. Eu dou um exemplo que é fundamental, a cultura. Qualquer movimento que tem, você pode ver que os artistas eles estão dispostos a aparecer em qualquer coisa. Artistas de 70 anos, 80 anos, eles gostam daquilo, né? Eles ainda estão no palco ainda. Nós não fazemos isso com o esporte. Nós temos aquele Hall da Fama, que é uma bela homenagem aos nossos principais atletas, mas eles vão lá, são homenageados, e depois eles não são resgatados para participar de um movimento, né, de uma comunicação adequada para a sociedade. Então, essa questão do conteúdo, né, nós vamos ter que alterar significativamente. O COB precisa ser visto, né, como um elemento, como um órgão protagonista desse ambiente em que há necessidade de disseminar tanto o esporte como a prática esportiva. Isso nós vamos estar buscando a todo momento. Hélio, você comentou a respeito do total, né, de dinheiro que o COB vai movimentar, né, nos próximos 4 anos. Como é que vocês pretendem trabalhar a distribuição dos recursos que vem da Lei Piva? Esse é um aspecto que nós vamos tratar também com bastante atenção, porque nós temos muitas confederações e há uma necessidade de uma distribuição que consiga contemplar a todas elas dentro do mínimo necessário. Então, isso, de uma certa forma, é feito num primeiro planejamento. Mas, ao longo do ano, nós não sabemos, não existe transparência para saber o que está sendo oferecido a mais para as confederações. Por exemplo, o orçamento do COB ele é feito, né, do ano de 2021, ele certamente está sendo elaborado agora, nos próximos dias, né? Então, nós não sabemos muito bem qual vai ser, né, o comportamento da arrecadação da loteria. O COB, sistematicamente, né, ele faz uma projeção conservadora. Tirando esse ano que teve a pandemia, né, que afetou um pouco, tá? Tirando essa questão da pandemia, normalmente, quando chega no meio do ano, os valores são muito maiores. A arrecadação sempre surpreende, porque o COB, claro, ele faz uma projeção conservadora. Só que esse recurso adicional ele não é debatido para onde vai, ele fica no caixa do COB, e aí a diretoria, o Conselho de Administração, quando o Conselho de Administração opina, que dizem que não opina, né, então esse dinheiro fica ali com uma certa liberdade para irrigar uma ou outra confederação. Então, essa transparência, fundamental na distribuição é a transparência. Isso nós não conseguimos ver. O balanço do COB é uma caixa preta. Ele vem conforme a empresa de auditoria independente faz a análise,
né, financeira, ele vem daquela forma e é jogado na Assembleia de Prestação de Contas. Não há o menor interesse em pegar aquelas informações e torná-las palatável, até para os atletas, e para outros presidentes, que eles não são obrigados a ter uma iniciação em finanças, em contabilidade. Então, precisaria que isso fosse explicado melhor. Nós já colocamos no nosso programa de trabalho, para poder entender melhor essa situação, nós já colocamos lá que nós vamos fazer na véspera da Assembleia, nós vamos oferecer, quem quiser chegar na véspera, nós vamos fazer um ensinamento, nós vamos pegar as demonstrações, vamos quebrá-la, né? Mostrar passo a passo quanto que entrou de dinheiro no COB, onde está o que sobrou no final do balanço, em que banco que está, e para quais confederações os recursos foram. Que hoje a gente não sabe. Para você ter uma ideia, você tem que ir no balanço das confederações para ver se lá você descobre que ela recebeu algo mais do COB. Porque a gente sabe o valor inicial de todo mundo, mas ao longo do ano nós não sabemos quanto que recebeu a mais. Então, nós precisamos disciplinar isso e nós precisamos colocar transparência. Melhor do que o critério em si, vamos discutir também, vamos criar os critérios dentro da Assembleia do COB. Agora, mais do que criar os critérios, nós precisamos ter transparência no que é distribuído ao longo do exercício, porque isso não tem, e é muito dinheiro. Hélio, qual o impacto social e ambiental que você imagina alcançar com a gestão de vocês? Olha, o impacto social, eu falei mais ou menos o que nós gostaríamos de fazer, que é justamente colocar o COB como um instrumento de divulgação do esporte. Nós temos, o COB tem a ciência do esporte no COB é de altíssimo nível. O COB tem no seu centro de treinamento informações interessantíssimas sobre a questão de ciência do esporte. Então, essa questão nós podemos disseminar, nós podemos até buscar uma startup que tenha uma solução de plataforma para que possa disponibilizar os princípios básicos para as prefeituras. O COB não pode ir nas 5.300 prefeituras, é impossível, né? Nós visitarmos 5.300, mas nós podemos colocar conteúdos de alto nível para as prefeituras, para que elas apliquem esses conhecimentos. E aí, nós podemos também utilizar esse conhecimento para as escolas. A formação nas escolas é muito importante também. Então, o COB tem um papel muito importante a desempenhar nessa situação. Mas hoje, como eu disse, não existe nada. As iniciativas são pontuais, né? E não se pensa no COB como um manancial de informações que ele tem para poder disseminar esse tipo de informação e colaborar para que a sociedade consiga avançar. Né? Os gastos de saúde que nós temos hoje no Brasil são enormes. As pessoas ficam doentes. Então, por quê? Porque falta, por mais que tenha informação nas redes, se o COB, Comitê Olímpico, uma informação que vem do Comitê Olímpico, essa informação vai ser muito valorizada. Então, nós vamos fazer esse trabalho com base no conhecimento que nós temos no nosso centro de treinamento. Hélio, esse ano foi um ano muito diferente, né? 2020 era para ter sido o ano olímpico, não foi por causa da pandemia. E isso, claro, trouxe impacto para todo mundo e não é diferente no esporte. De que forma o COB pode contribuir para que esse impacto financeiro causado pela pandemia seja menor nos clubes, federações, confederações, enfim? Esse aspecto é um aspecto importante, porque, às vezes, quando eu falo de 1,2 bilhão, né, a gente fala, mas isso aí é legal, de livre utilização, ajuda todo mundo aí, tem que ajudar. Não é bem assim. Esse dinheiro ele é utilizado sob determinadas regras legais. Tá? Você tem amarrações para a utilização desses recursos. Então, nós estamos limitados, basicamente, à questão
nas confederações, o COB e as confederações. Né? Se nós avançarmos na legislação para tentar beneficiar federações, por exemplo, nós estaremos correndo um risco de alguma penalização. Então, eu sei que o quadro é difícil. Nós estivemos, recentemente, está se discutindo um PL para ajudar, um projeto de lei para se ajudar as confederações que estão com alguns problemas com relação a dívidas antigas, e nós discutimos também uma maneira de tentar criar um fundo que ajudasse as federações. Nós ainda não chegamos lá, mas essa discussão ela começou, e ela precisa ser uma verba que tem essa característica de utilização. Do jeito que a legislação está hoje, nós não podemos ajudar, o COB não pode ajudar diretamente. Com relação aos clubes, os clubes eles têm o Comitê Brasileiro de Clubes, que também recebe uma quantidade significativa de verba das loterias. E o CBC está muito ativo, muito ativo. Então, o que é necessário é que os clubes se coloquem perante ao CBC de uma maneira proativa. Ele tem que submeter os seus projetos ao CBC, ele tem que mostrar que ele está realmente trabalhando para o esporte, ele está formando atletas. No momento que ele forma os atletas, que ele demonstra isso, ele entra no ambiente do CBC, e aí você está dentro da legislação, porque o recurso do CBC é para os clubes. Então, resumindo, né, COB e as confederações estão amparados pela lei das loterias. Os clubes têm o CBC para lhes oferecer situações interessantes de apoio. E, no caso das federações, é que a situação fica mais difícil. O que acontece, muitas vezes, é que as confederações podem ajudar as federações na questão de organização de competições. Eu não posso pagar o aluguel de uma federação, mas eu posso, a confederação, eu como presidente do Pentathlon Moderno, eu posso contribuir para que a parte técnica de uma competição tenha um alto nível, colocando recursos da Lei Piva. Mas, de novo, isso é uma situação difícil, porque você tem que acabar compartilhando os recursos que você tem com várias iniciativas das diversas federações. Então, às vezes, são muitas federações pedindo ajuda para poder organizar, para poder ter uma competição. Então, isso aí precisa ser planejado no âmbito da confederação. Para a gente encerrar, Hélio, no resumo de tudo, qual a maior inovação que você pretende, se eleito, impactar no esporte brasileiro? Olha, a principal inovação que nós queremos é implantar os instrumentos de disseminação, de transparência. Nós queremos que a sociedade tenha conhecimento dos projetos do COB. Nós queremos que todos participem do nosso esforço de fazer um COB novo. Então, essa é a inovação. Nós queremos conversar com as startups, queremos conversar com os especialistas das áreas para que a nossa comunicação seja a melhor possível, que ela atinja os segmentos da sociedade, né? Que nós possamos utilizar os atletas já renomados, que ganharam medalhistas. Nós queremos usar os atletas, vamos convocar os atletas para participar desse esforço. Então, é inovação. A inovação não só e na parte de esporte também, na ciência do esporte, nós queremos colocar tudo o que é possível. Agora, nós precisamos do esforço tecnológico das startups, porque, ao repassar esse conhecimento para as confederações e para as federações e para os clubes, nós precisamos de soluções que estejam no patamar econômico de cada uma. Não adianta eu sugerir para cada uma, para cada município, para ele implantar um centro de treinamento como o COB tem, porque vai ser impraticável, né? Não só o investimento inicial, mas o custo vai ser elevadíssimo. Não é qualquer um que pode bancar uma estrutura dessa. Então, nós precisamos fazer um modelo, um protótipo de soluções que sejam excelentes dentro de um custo relativamente baixo.
Para o quê? Para que o atleta no clube, para que o talento na escola, para que ele tenha minimamente um suporte de ciência, para que ele fique até estimulado. Porque se um aluno sabe que a escola dele detém 2 ou 3 equipamentos simples que foram desenvolvidos por uma startup, né, para colocar à disposição, para que ele rapidamente se torne um campeão escolar, né, na cidade dele, no estado dele, isso tem um valor incrível. Isso vai impactar lá na frente. Esse aluno, esse jovem que recebeu esse input no início da sua carreira, ele vai se sentir estimulado para ser um grande atleta. Agora, ele não pode ficar largado, sem um apoio, sem um conhecimento, só com o professor, só com o técnico lá, tentando fazer o máximo, tentando tirar água de pedra para o atleta dele, né, ter algum resultado. Não, nós precisamos trabalhar nessa questão da inovação para que a disseminação, tanto da informação como da ciência, que isso chegue em todos os lugares no Brasil. Muito bem, esse foi o papo com o Hélio Meirelles, que era presidente da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno e que agora se candidata à presidência do Comitê Olímpico do Brasil. E tem como candidato a vice na mesma chapa o Robson Caetano, ex-atleta brasileiro do atletismo.